O que você está prestes a ouvir é uma história acompanhada de evidências perturbadoras. Retirada de um trecho de áudio do famoso programa de rádio Art Bell's Coast to Coast AM. Esse programa de rádio noturno era um talk show americano que abordava uma ampla gama de tópicos, com foco principalmente em teorias paranormais e conspiratórias. Foi apresentado pelo criador Art Bell, desde seu início em 1988 até 2003. Um dos temas mais icônicos do programa estava mergulhado no mundo do paranormal e do som. Agora, pare um momento e pense comigo. Já passou pela sua mente se, assim como acredita-se na existência do céu, o inferno também existe? E além disso, será que o som e a música poderiam de alguma forma encontrar seu lugar nesses lugares misteriosos? Bem, fique conosco até o fim deste vídeo, porque você está prestes a descobrir histórias absolutamente incríveis que exploram a possibilidade da música no inferno. A gravação que você está prestes a ouvir envolve um e-mail enviado à rádio sobre os inquietantes sons do inferno. Um ouvinte entrou em contato e compartilhou uma gravação dos supostos sons infernais, que foram captados por uma equipe na Sibéria. Com o objetivo de evitar infringir direitos autorais, realizamos uma dublagem do áudio. No entanto, ao término, você terá a oportunidade de ouvir a gravação original do suposto som do inferno. Mas, no final das contas, deixaremos você decidir por si mesmo se acredita que isso seja real. Agora eu tenho uma cópia limpa disso e aviso que isso pode assustar você. Aqui está o e-mail. Querido Art Bell, eu comecei a ouvir recentemente o seu programa de rádio e não pude acreditar quando você falou sobre os sons do inferno. Meu tio me contou essa história há alguns anos e eu não acreditei. Assim como um de seus ouvintes, que desacreditou a história como sendo apenas uma conta fabricada de um jornal religioso. A história sobre a escavação do buraco e a audição dos sons do inferno é muito real, aconteceu na Sibéria. Meu tio colecionava vídeos e fitas de áudio sobre o paranormal e o sobrenatural. Ele faleceu recentemente, mas teria adorado o seu programa. Ele me deixou ouvir uma das fitas de áudio que tinha sobre os sons do inferno na Sibéria, e eu a copiei. Você recebeu uma cópia dele de um amigo que trabalhava na BBC. Levei um tempo para encontrá-la hoje à noite, mas anexei o som das fitas do meu tio. Não é da melhor qualidade, mas os sons estão lá. Eu estava muito hesitante em enviar isso para você, já que o som me incomoda quando ouço. Eu sugiro que, se você decidir reproduzi-lo no programa, avise os ouvintes antecipadamente para que eles tenham a opção de desligar o rádio por 30 segundos enquanto ele toca. E para aqueles que desacreditaram na história dos sons do inferno na Sibéria, é verdade. E eu, pelo menos, gostaria que não fosse. E então, agora eu enviei uma cópia melhorada para você e aviso que o que você está prestes a ouvir é, de fato, muito perturbador. Independentemente de esse ser ou não o som real do inferno, se considerarmos a existência do inferno, você já se questionou se haveria música lá? Essa pergunta vem ganhando muito destaque na internet. A existência de música no inferno é uma questão teológica e metafórica, e não uma afirmação literal presente em textos religiosos. Nas tradições religiosas, o inferno é frequentemente descrito como um lugar de sofrimento e punição, onde as almas são separadas de Deus. Não há menção específica de música no sentido tradicional nesses contextos. No entanto, ao longo da história, da literatura, da arte e da cultura, o conceito do inferno tem sido uma fonte rica de inspiração para autores, artistas e criadores. Muitas vezes, essas representações do inferno não são estritamente teológicas,
mas sim manifestações artísticas que utilizam o inferno como um símbolo para explorar temas mais amplos, como o sofrimento humano, a moralidade, a punição e a redenção. Uma das formas mais notáveis de representação artística do inferno é a Divina Comédia de Dante Alighieri, escrita no século XIV. Nessa obra-prima da literatura italiana, Dante desce aos 3 reinos do além-vida: o inferno, o purgatório e o paraíso. No inferno, ele descreve uma série de círculos, cada um com seus próprios tormentos e punições específicas para os pecadores. Embora Dante não mencione explicitamente a música no inferno, ele usa elementos visuais e sonoros para criar uma atmosfera intensa de sofrimento e desespero. E essa imaginação criativa inspirou muitos outros artistas. A música também foi associada ao inferno em outras obras literárias, como Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe, onde o personagem Mefistófeles, um demônio, é frequentemente retratado como um mestre da música e da sedução. Em O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch, uma pintura do século XV, o inferno é representado como um lugar caótico e surreal, onde criaturas grotescas e pecadores são torturados em meio a uma atmosfera perturbadora, que parece sugerir sons estranhos e desconcertantes. Essas representações artísticas do inferno, incluindo a ideia de música associada ao sofrimento, são produtos da imaginação criativa de seus criadores e não devem ser interpretadas como declarações teológicas ou religiosas estritas. Elas servem como expressões simbólicas que exploram os aspectos mais sombrios da condição humana e as consequências dos atos pecaminosos, muitas vezes desafiando as crenças religiosas tradicionais e convidando os espectadores e leitores a refletirem sobre questões mais profundas relacionadas à moralidade e à espiritualidade. No entanto, em contraste com todas essas representações artísticas do inferno, uma história notável ganhou destaque sobre a possibilidade de existência de músicas no inferno. E, surpreendentemente, são músicas conhecidas. Você já ouviu falar da história de um pastor que afirmou ter ido ao inferno e ouvido as músicas infernais? Não está claro há quanto tempo as pessoas relatam experiências de quase morte, EQMs, após chegarem perigosamente perto da morte. Mas somente nas últimas décadas, os cientistas começaram a analisar esse fenômeno de maneira mais séria. Conforme abordado no livro Explorando Experiências de Quase Morte entre Culturas, aqueles que passaram por EQMs parecem compartilhar muitos dos mesmos fenômenos, independentemente de sua religião ou cultura. Segundo a Universidade da Virgínia, pessoas que passaram por EQMs frequentemente descrevem experiências semelhantes, incluindo uma sensação de calor e amor incondicional, a visão de um túnel com uma luz brilhante no final, entre outros aspectos. No entanto, como observa o artigo acadêmico Experiências de Quase Morte Angustiantes, o básico, nem todos que vivenciam EQMs têm experiências positivas. Enquanto alguns descrevem algo que pode ser relacionado ao conceito cristão do céu, outros vivenciam algo semelhante à noção cristã do inferno, enfrentando seres que os afligem ou atravessando uma paisagem desolada. Um pastor do Texas alega que Deus o enviou para testemunhar o que era o inferno, e ele conseguiu anotar a música que estava sendo usada para atormentar os condenados. E surpreendentemente, de acordo com a Entertainment Weekly, a playlist do inferno inclui Rihanna e Bobby McFerrin. Em 2016, segundo a Entertainment Weekly, o pastor texano Gerald Johnson teve uma experiência de quase morte, que o levou ao que ele acreditava ser o inferno e, em 2023, ele compartilhou sua história no TikTok. Não surpreendentemente, ele relatou ter visto um homem sendo consumido pelas chamas da cabeça aos pés, o que se alinha com algumas interpretações do conceito cristão do inferno. No entanto, algo inesperado surgiu: a música. Nas palavras do pastor: havia uma sessão no inferno onde a música tocava. Era a mesma música que ouvimos na Terra, mas ao contrário dos artistas que a interpretam, os demônios a cantavam. E entre as músicas tocadas pelos demônios estavam Umbrella, de Rihanna, e Don't Worry Be Happy, de Bobby McFerrin, entre outras. Johnson interpretou toda a experiência não como uma descrição literal da música que tortura as almas no inferno,
mas como uma metáfora para ouvir música que não honra a Deus. Ele argumentou que cada letra de cada música atormenta as pessoas por não terem adorado a Deus através da música enquanto estavam na Terra. Não é nossa responsabilidade determinar se as afirmações das pessoas sobre experiências sobrenaturais são reais ou não. No entanto, podemos afirmar com certeza que a utilização de música para torturar pessoas é uma prática real que ocorreu. Segundo a BBC News, em 1989, o líder militar panamenho que se tornou ditador, Manuel Noriega, se refugiou na Embaixada do Vaticano, na cidade do Panamá, quando foi procurado pelas forças dos Estados Unidos por tráfico de drogas. Para evitar um incidente internacional, as forças dos Estados Unidos recorreram à tortura sonora, tocando músicas de hard rock e heavy metal 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de alto-falantes montados em veículos militares. No entanto, Johnson não afirmou que ouvir a música no inferno era uma forma de tortura, mas sim que isso o levou a perceber que os demônios usam artistas que usam substâncias para alcançar um estado alterado de consciência, o que os torna mais suscetíveis à influência sobrenatural. Ele argumentou que essa influência demoníaca se manifestava nas letras das músicas, com o objetivo de controlar as pessoas na Terra. Em suas palavras: Você escolheu adorar Satanás, repetindo as letras que ele inspirou a vir para a Terra. É interessante notar que, na história real, a tortura sonora já foi usada, como no caso do líder militar Manuel Noriega, que enfrentou músicas de rock pesado como forma de pressão. No entanto, a interpretação do pastor vai além disso, ligando a música à influência demoníaca. Portanto, embora a existência de música no inferno seja principalmente uma questão figurativa e artística, a história do pastor Gerald Johnson nos faz questionar o poder da música e sua influência sobre nós. No final das contas, cabe a cada um de nós decidir o que acreditar. E você? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Estava familiarizado com alguma dessas histórias anteriormente? Por favor, compartilhe sua experiência nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. E falando em música do inferno, se estiver interessado em algo relacionado à música celestial, dê uma olhada neste vídeo que está aparecendo aqui ao lado. Nele, discutiremos a música que poderá ser tocada no céu e contaremos a história de um garoto abençoado com a voz de um anjo cantando em um coral. Você não vai querer perder isso.